quiser usar isso aí. É isso aí. Então, Bruno, teu personagem é um servidor, cara. O servidor é um personagem bem especial no mundo. Eles não são heróis há tanto tempo como outros, como os Armas Sagradas, que são desde a Grande Guerra, ou, por exemplo, os Lâminas Mortais, que vieram com o Imperador. Eles são das últimas décadas. Entendi. Nem há um século eles começaram a aparecer. Só que eles são a resposta da comunicação do plano terrestre com as dimensões inferiores e das influências que existem entre eles, né? Então, o teu personagem, ele é um personagem que ele é cego. Uhum. Né? Tem algumas coisas que eu não coloquei na ficha dele e até quero colocar para você. Ele é cego e você tem o que seria, tá no livro do Terras de Xiang, como compensação visual. Mas, de verdade, o lance funciona como um senso de proximidade. O que é isso? É mais ou menos você desenvolver os outros sentidos para que você consiga se orientar. Então, se você, por exemplo, não tiver luz, não tem problema para você, desde que você tenha, por exemplo, movimentação de ar, de alguma coisa que faça algum barulho, entendeu? Ou Entendi. que tenha algum determinado cheiro, saca? Você consegue perceber. Mas você consegue abrir seus olhos quando você quer na dimensão das cinzas. E o que é a dimensão das cinzas, né? Dimensão das cinzas, de uma maneira fácil de se entender, cara, seria mais ou menos como um mundo invertido. A primeira camada do mundo invertido, vamos dizer assim. É uma dimensão Entendi. paralela, é uma dimensão pobre de luz, pobre de cor. É tudo cinza, cinzentado mesmo, é como se você tirasse a cor do bagulho quase. O céu ele fica variando entre um cinza claro e um cinza escuro. É arenoso, quase não tem vegetação. Só que coisas que têm muita influência, vamos dizer, mágica ou espiritual, tem reflexo na dimensão das cinzas. Ah, entendi. É uma coisa que você, por exemplo, né? Se você Mas o físico não chega a ser espelho, né? Não, é mais ou menos o seguinte: tem muita dimensão que existe no terrestre que nem existe na dimensão das cinzas. Ah, entendi. Muitas coisas que você vai ver na dimensão das cinzas são desertos. Só que, estranhamente, tem algumas regiões da dimensão das cinzas que elas são muito diferentes das regiões do plano terrestre. E praticamente nenhuma é igual, tá ligado? Entendi. Exatamente igual. Você vê do mesmo jeito, igualzinho. Tô tentando abrir aqui tua ficha, só que o Roll20 tá muito louco aqui, cara. Dá uns piripaque. O meu tá aberto aqui, o meu tô com ele aberto. Vou tentar abrir de novo a ficha aqui, peraí. Ah, tá aquele negócio carregando e tal e coisa. Uhum. Aí, não sei se você chegou a ver no livro os tipos de... o código de honra dos servidores, qual que é? Os códigos... Ah, eu olhei mais a cor e olhei por cima esse código de honra assim, peraí. Deixa eu abrir, eu tô com o livro aqui na área de trabalho. Peraí. Tá. Cadê ele? Aqui no notebook. Eu tô tentando abrir a ficha ainda, cara. Peraí, vai que você consegue. Caramba, velho. Control. Nossa. Nada ainda eu consegui abrir tua ficha, cara. Você conseguiu abrir ela, mexer nela, tudo, né? Já. Eu só não alterei o nome, que você já tinha colocado o nome, né? Aí eu não coloquei outro nome, não. Não, mas você pode trocar se quiser, viu, Bruno? Não, mas tá bom, Vontade, gostei do cara. nome. Eu gostei do nome. Aí é engraçado o seguinte, cara.
Todos os outros heróis, na maioria deles, eles assumem um título como nome quando chegam em determinado momento da carreira ou da existência deles, saca? Entendi. Por exemplo, o discípulo do Lâmina, ele vai atender pelo nome dele enquanto ele não se tornar o Lâmina. No dia que ele se tornar o Lâmina, ele esquece o nome dele, vamos dizer assim, civil, e se torna o Lâmina Dourada, o Lâmina Prateada, o Lâmina Azul, o Lâmina qualquer coisa. O servidor não. O servidor, ele mantém o nome dele, porque ser servidor não te dá um título, é muito apegado à questão de você não ter, vamos dizer, apego aos bens terrestres, não ter apego a orgulho, a posição, assim, entendeu? Entendi. É um cara muito desenvolto da questão material, digamos assim, uma pureza maior de espírito, por assim dizer, né? Aí, Bruno, vou te dar uma dica, cara. Isso que é importante até conversar. Velho, não se envolve em combate, a não ser que for uma coisa de surpresa. Último caso, né? Ou o último caso. Porque, assim, é um personagem bom, mas o forte dele não é a destreza, é a inteligência. Então, apesar dele saber essa arte marcial é para ele se defender também. Em último caso, você entendeu? Você vai tentar todas as soluções pacíficas que forem possíveis, e se tiver combate, a minha dica, sai fora. Porque os servidores, muitas vezes, o que acontece nas campanhas de TDS? A galera acha que tá no D&D, né? E acha que é um clérigo, tá ligado? E aí começa o combate. O cara vai pro combate também, entendeu? Aí tenta acertar o personagem que é o tanque, erra. Tenta acertar o outro que é ágil, erra. Puta, tentou ser o servidor, acertou, matou. Tá ligado? Matou. Perdemos 2 servidores assim em campanha já. Entendi. Então é um cara que ele é chave no jogo, mas ele é um cara que, para se envolver no físico ali, velho, é o último saída de todas mesmo. Cara, eu vou sair do Roll20, eu vou entrar de novo porque não há condição de eu trabalhar aqui. Os códigos de honras que você colocou, que tem no livro, você colocou nas anotações, eu já tinha lido eles. Isso, eu coloquei no seu caso, eu fui bonzinho. Tá nas anotações aqui, que é o benevolência, o compaixão, perdoar ofensas e auxílio de justiça, honestidade e retidão. Vamos passar suas magias só. Pega as habilidades mágicas que você tem aí, Bruno. É o poderes? Não, é habilidades ainda. Ainda não é o poder. Habilidades. Caminho da luz, vamos lá. O caminho da luz é arte marcial, tá ligado? Vamos lá. Briga, alfabetização, beleza. Criaturas dimensionais é conhecimento, né? Aí geografia de pedras. É pedras preciosas ou pedras preciosas? É a cidade de pedras da qual você é originário. Ah, tá, beleza. Rastreamento, sobrevivência, beleza. Atordoar o espírito. Aí já é magia, ó. Isso aí é o seguinte. Como funciona? Se você tiver percebido algum espírito na dimensão terrestre ou na das cinzas, que você acha que não é, que é hostil, vamos dizer assim, ou no caso de uma possessão, é possível também você identificar que a pessoa não é aquela pessoa e está com outro comportamento, você pode usar essa magia. O que acontece? Quando você estiver na dimensão das sombras, você consegue olhar para uma entidade e saber se ela, por exemplo, é originária ou seja, está vinculada à dimensão das cinzas. Se ela estiver vinculada à dimensão das cinzas, ela não tem nenhum tipo de marca no corpo. Vamos dizer, o corpo dela é um corpo normal, igual na dimensão terrestre. Quer dizer, alguém veria. Ou você viria antes do milagre da sua transformação da fé, que te fez ficar cego nesse mundo, mas conseguir enxergar no outro, aumentando os sentidos nesse, né? Então, quando você vê, por exemplo, como se fosse uma alma que está um pouco etérea na dimensão das cinzas, você consegue perceber que é uma projeção astral. Pode ser um mago usando o poder, pode ser alguém que no sonho está viajando, entendeu? Entendi. Eu consigo quebrar, com esse atordoar, eu consigo quebrar esse vínculo, vamos dizer assim. Isso. É porque é como se tivesse um cordão de prata ligando essas almas no corpo que não está naquela dimensão.
Você consegue saber se ele está naquela dimensão, é uma projeção ou é um habitante do plano mesmo, da dimensão, entendeu? Uhum. Se você vê numa outra dimensão que tem alguém que não é do plano, você pode tentar atordoar também para que ele volte. Ele vai embora do corpo. Entendi. Mesmo que ele não estiver sendo hostil ou alguma coisa assim, entendeu? Você consegue fazer isso na dimensão das cinzas e na dimensão terrestre. Isso que é importante citar. Ah, não, dimensão terrestre também consigo fazer isso. Se alguém tiver possuído, Consegue. Só que eu se consigo tiver atordoar possuído na o cara, mas na realidade eu estou Isso. atordoando o espírito mandando embora, né? No caso. Exatamente. Na dimensão terrestre você não consegue perceber os espíritos. Você entendeu? A não ser que ele esteja indo da dimensão das cinzas em projeção para a dimensão terrestre. Você consegue perceber da dimensão das cinzas um sinal ou outro. Se acontece isso. Entendi. Aí, vai para o próximo magia. Bloqueio mental, né? É para dominação. Bloqueio mental tipo você pode fazer para você, e se eu não me engano, em alguém que você estiver tocando. Beleza. E aí é o seguinte, bloqueio mental, se tiver uma tentativa de, sei lá, dominação mental, ou, por exemplo, você tentou expulsar o espírito, não conseguiu, de repente, com a magia ou poder, essa magia ainda ela pode ser uma coisa que você pode fazer. Tá, eu coloco, por exemplo, um bloqueio mental na pessoa que está sendo possuída, ele às vezes consegue fazer um teste e expulsar. Isso, exatamente. Aí o próximo é detectar espíritos. Bom, isso é bem simples, né? Agora eu desativei VPN, desativei tudo. Cara, que difícil, velho. Eita. Voltou? Oi? Voltou, tudo certo? Tá, tranquilo. Beleza. Próxima magia que tem aí, Brunão. É detectar espíritos? Não, isso é bem simples, né? Esse é para você fazer na dimensão terrestre, porque como você não tem a visão e o sentido, se tiver alguma coisa na dimensão terrestre, você consegue. Entendi. Na dimensão da cinza, você não precisa. Tá. Esse detectar espírito, por exemplo, ele tem um alcance? Como funciona o alcance? Tem um alcance. Você pega todas essas magias depois no livro para você ver o alcance. Eu consigo ver todas elas lá. Beleza. Todas lá. Não, depois eu já vou ler elas. Bom, olhos espirituais. Você enxerga por uma outra entidade, viva ou não viva. Você vê com os olhos dela e interpreta as imagens que ela está vendo com as memórias dela naquele momento. Entendi. Aí entra caminho da luz, destreza. Que é a arte marcial, que a sua lembra um pouco do Aikido, né? Amortecer queda, beleza? É para queda mesmo. Isso. Aparo acrobático é fazer os candas adagas voadoras aparando. Isso. Outra coisa, por exemplo, você quer fazer um aparo acrobático, você está numa situação que você pode fazer uma acrobacia para tentar minimizar um dano ou maximizar ele, entendeu? Depende do que você quiser. É um aparo com acrobacia. Você pode fazer diversas coisas com isso, mas não é muito usual, não é uma coisa que você tem no nível muito alto também, né? Mas nível 1, né? Acho que é nível 1. Isso. Chave de braço. Se alguém colocar a mão em você, cara, e quiser te prender, você pode usar isso como um ataque na hora para tipo devolver jogar o cara no chão, entendeu? Entendi. Chave de pescoço, beleza. Mesma coisa. Escape é para sair de alguma imobilização. Ou algum lock, tá ligado? Algum lock. Aí tem arma arma contato longo e contato médio. É que assim, você não usa nada de lâmina, mas você usa bastões, você usa massas. Se eu não me engano, você tem um bonde, ou eu não lembro qual que você tem, uma vara. É uma vara. Entendi. Bom, poderes afastar espíritos, né? Aí, beleza. Acho que acabou, acho que é isso. Então, agora aí tem as características, né? Isso. Aí, ó, tô conseguindo entrar de novo no Roll20 agora. Falando só um pouco da história do teu personagem, né, Brunão? O teu personagem, ele é originário da cidade de Pedras. Uma criança extremamente humilde que vivia na periferia de Pedras. Aí assim, ó, Pedras, ela cresceu bastante as fazendas, mais pro lado das outras cidades chinesas do que pro lado da floresta, sabe? Entendi.
fazendas que tem do lado da floresta, mas são fazendas mais de criação animal, não de criação vegetal, por assim dizer, entendeu? De cultivo, tanto. Uhum. Você nasceu nessa área que, vamos dizer, se você olhar... Eu estou vendo um mapa aqui, entre Cidade da Montanha e Vento. Isso, a cidade da Montanha é uma cidade símia, inclusive, tá? Ela nem os tireses, são pouquíssimos aqueles tireses que conheceram esse lugar dos símios aí, a maior das cidades dos símios, né? Mas é a mais próxima de lá, a cidade de Pedras. Ela já foi a antiga capital tiresa, antes da chegada de Xiang, quando sombras dominavam as planícies, né? E é uma cidade muito velha, é a cidade mais velha, inclusive. Sabe, assim, de povoado, de gente que, tipo, já habitava há um tempo, né, muito antiga. E você, de uma origem muito humilde, né, uma criança pobre das fazendas, né, do oeste aí, né, desculpa, do leste da cidade de Pedras, você percebeu que a sua família percebeu que você tinha poderes especiais porque a sua mãe morreu, mas ela te ajudou a criar, entendeu? Até seus 14 anos. E ela morreu com 5. Você viu o espírito dela. Entendi. E isso te tornou, assim, ao mesmo tempo, por uns, um prodígio, para outros, um pária, saca? Quando um determinado servidor, chamado Rokazalke, bem velhinho, passou por essas terras aí, ele viu você... E ele falou que percebia que você tinha uma missão maior. E que você poderia vir com ele ou que você poderia ficar ali e aguardar que ela fosse revelada, né? Como você era muito jovem e sua família, apesar de tudo, sabe, achou que não era a hora de você ir embora, sabe? Mas o mais estranho é que os membros da sua família, né? O seu pai, que primeiro faleceu, aí sua madrasta, que gostava de você, inclusive, também faleceu, e você ficou sozinho no mundo, saca? Você foi para a cidade de Pedras, só que aí para o centro de Pedras, saca? Depois de alguns anos. E lá você encontrou de novo o Rokazalke bem no final da vida dele. Você foi discípulo dele até os últimos dias de vida do seu mestre, saca? E teu mestre ele meio que te preparou, ele falou, olha, em determinado momento você vai perder a visão. Quando isso acontecer, vai ser difícil se adaptar e coisa e tal. E foram poucos dias antes dele morrer que você estava se reabilitando, você já estava com a visão da dimensão da cinza, sabe? E cego, né? Foi quando ele deixou o plano. E aí, cara, no dia que ele morreu, você sonhou com ele. Mas você sonhou com coisas muito confusas, muito confusas. Você viu pessoas, tireses, pareciam assim, de muito tempo atrás, um som horrível ecoando, tilintando no meio do seu sonho, aumentando em determinados momentos, cavernas. Você acordou muito confuso, muito confuso. No final do seu sonho, seu mestre disse que aquilo fazia parte da sua missão, que em determinado momento você receberia, né, um chamado. Mas, os anos foram se passando e você continua fazendo o trabalho do servidor, que é o quê? O servidor, ele perambula pelos lugares e ele oferece palavras de conforto e conselhos, muitas vezes. Porque ele consegue, muitas vezes, por exemplo, entrando num determinado local, ver que tem espíritos ali que ainda estão presos à materialidade, entendeu? Então ele vai lá e fala, expulsa, assim, conversa com esses espíritos e o lugar deixa de ser amaldiçoado, manja. Você está cortado só o mic, viu, tá. Bruno? Ele deixa de ser amaldiçoado o local, né? Vamos dizer assim. Isso, e aí os caras ficam gratos a você e tipo, não, você vai ficar um mês aqui com a gente, entendeu? Entendi. Você fica um mês, só que aí você vai num lugar, você vai no outro, você benze umas crianças, dali a pouco você levanta, voo de novo, começa a andar, vai para outro lugar, senta numa praça. Aí vem uma pessoa que você vê que está atormentada, você vai lá dar conselho, daqui a pouco tem uma fila. E como você é tratado como herói, o herói dentro das cidades tiresas, tá ligado?
Ele não precisa se preocupar com alimentação, muitas vezes. No seu caso, que é um servidor, moradia. As pessoas te levam para as casas para poder abrigar você e te dão sempre, assim, até comida até a mais do que você precisa, entendeu? Entendi. Porque você é um herói. Você, para a população, é considerado um herói. Você pode não ser o mestre das artes marciais, mas você faz coisas que os outros heróis não conseguem fazer, tá ligado? Entendi. Então é mais ou menos isso. E aí o que acontece? Você estava numa determinada... Você estava saindo de Pedras e indo para a cidade da bifurcação, né? Se você olhar uma estrada que não é muito grande, saca? Se você olhar o mapa lá. Ela é a mais ao sul de todas as cidades chinesas, saca? É uma que não é uma estrada... Quando é linha assim, é uma estrada... rio ou é uma estrada bem... Pontilhada é estrada de terra mesmo. Dá para andar com montaria. E o restante é rota de comércio, mais ou menos assim. Isso. Tem uma torrinha ali no meio, você tá vendo? Tô. A torrinha, cara, é um lugar que é a Torre dos Viajantes. Na contracapa do livro, que não sei se vai ter aí, mas aqui tem. Tem uma torre de viajante aqui, ó. É onde os viajantes ficam ali. Tá. É tipo o lugar sagrado deles, né? Meu, você foi dormir perto da torre, porque são 2 dias e meio de viagem a pé, saca? Você foi com uma caravana, né? Só que a galera foi a pé. A galera foi uma caravana de gente, comerciante, coisa, mas a galera tem ido a pé. O pessoal humilde, né? E uma outra coisa, a cidade da bifurcação, apesar de ser perto da de Pedras, ela é uma cidade com pouca população, ela não é uma cidade grande, sabe? E ela é a cidade mais fortificada. Ela que tem ela tem muros de contenção, ela tem vias tipo assim, vias subterrâneas de fuga, porque ela foi uma cidade que muitas vezes foi alvo de criaturas gigantescas, animais, ou até mesmo de crises mesmo. Então, ela é uma cidade pequena, uma parte dela é subterrânea, pouca fazenda, e o que tem mais ainda na região aí não é igual ao de Pedras, que Pedras ainda tem um pedaço de mina de extração. Bifurcação também tem, mas é bem pequena, também tem isso aí. Então você estava seguindo para lá e perto da Torre dos Viajantes, né? E na Torre dos Viajantes, cara, você tem um outro sonho que você percebe que você ali está protegido, né? Mas que fora daquela área, e principalmente para o lugar que você está indo, aquele tilintar da visão, né, do dia que o seu mestre morreu, sabe? Aquele impulso de energia, aquilo parece que vem de bifurcação, né? E começa o jogo, você está chegando na cidade de bifurcação. Vai começar com você. Eu conheço alguns dos personagens que vão jogar com a gente. Eu já conheço eles? Não. Não? Não. Nenhum. Entendi. É uma campanha que hoje, Bruno, o jogo é praticamente você até perto do final, só você jogando, porque é a introdução, entendeu? Entendi. E aí é isso, meu bro. Tá feita aí tua ficha, tá tudo acertado, cara. Não, tranquilo, eu vou ler as magias para ter mais detalhes do que eu posso fazer. Isso. Tá? Aí. Só esqueci de falar de uma coisa: o poder. Afastar espíritos. Se não for uma entidade de vontade muito maior que a sua, você pode tentar expulsar só usando o seu poder. Você não precisa nem usar magia, carga mágica. Okay. É uma questão de imposição de vontade mesmo, você entendeu? Coisas assim que você não faria contra. Se for uma entidade de muito poder, um mago muito poderoso, por exemplo, um deus antigo, alguma coisa desse tipo, você não vai fazer isso nunca, que o cara vai te expulsar, tá ligado? Do seu corpo. Ele vai me expulsar. Agora, o efeito contrário muito... Agora, se for até uma criatura de um poder parecido, próximo do seu, você pode tentar. Tá. Uma vez por dia. Entendi. E as habilidades aqui que fala é só ler no livro, né? Isso aí.
Cadê? Eu perdi a ficha aqui, peraí. Achei. Cadê habilidades? Aí tem aqui as características, no caso, né? Isso. Voto, castidade, voto, beleza. Código de honra aos servidores, leve, honestidade, beleza. Compensação visual. Isso aí Inimigo, agora espírito não. mago sombra. Quem que é esse mago sombra? Esse cara aí, esqueci de falar, ainda bem que você falou. É o seguinte. A partir daquele dia que você teve aquele sonho, esse cara estava no meio do sonho, da noite que o seu mestre morreu, sabe? Ele estava no meio do seu sonho. Uhum. E ele Entendi. voltou a aparecer, cara, na dimensão das cinzas. Ele é conhecido, assim, alguém já sabe da história Você desse não cara? sabe quem ele é, só que ele aparece muitas vezes no seu sonho em algum momento em que, por exemplo, você tentou ajudar, mas não conseguiu da devida forma, ele vem te culpar, ele fala, você falhou. Hoje você falhou, eu estava lá para ver. Ele não te agride, ele não faz nada. Você não entende ainda a relação que esse espírito tem com você, saca? Você não sabe o que é. Mas, aparentemente, ele conhece você de outra vida. Isso é a única coisa que você sabe. Sabe? Uhum. E assim, ele vem, cara, para te julgar, tá ligado? Ele vem para enfiar o dedo na sua ferida. Entendi. Só que ele nunca te tocou, nunca te agrediu, nunca dominou ninguém que você saiba. Ele só aparece e ele aparece assim. A roupa que ele veste é uma roupa antiga. Entendi. Não é uma roupa desse tempo, sabe? Pelo que você viu. Então você acredita que o desencarne dele, quando aconteceu, deve ter sido há 100, 200 anos atrás, você não sabe. Eu consigo saber se ele é um tirês ou se é um símio? Sabe? Não, ele é um tirês. É que os sombras, eles usam tipo como se fosse um manto, mas debaixo do manto uma roupa de ninja, como se fosse. Entendi. Então você sabe que ele é um sombra, provavelmente ele devia ser mago, pelo que você sabe dos anos, né? No final do domínio dos sombras, antes da chegada do imperador, tá ligado? Você acredita? Algumas décadas ou anos antes da chegada do imperador, ele devia ser alguém importante dentro da coisa toda. Só que ele nunca se apresentou, você nunca conseguiu conversar com ele. Ele aparece, te julga e quando você vai tomar satisfação, geralmente ele sumiu, tá ligado? Entendi. E a minha experiência em bifurcação é a primeira experiência que eu tô tendo na cidade, nunca tinha vindo É a aí. segunda vez que você vai lá. Tá. Então eu já conheço mais ou menos a cidade, assim. Conhece. O que você os lugares, o lugar é padrão, praças. O que acontece foi o seguinte: da última vez que você foi, você passou numa fazenda que havia um problema lá com os antepassados. Depois que você os orientou, você ficou um tempo e você passou pela cidade. Mas a cidade, imagina o vilarejo do Velho Oeste, saca? Sei. Mesmo você aparecendo ali como servidor, né? Vamos dizer que uma parte da população te considerava herói, uma outra parte tinha medo de você. Uhum. E uma das coisas que você soube é que a cidade já teve envolta em muitos, vamos dizer assim, problemas com criaturas de entidades de outros planos místicas. Houve um massacre, não sabe-se quantos séculos atrás aí. Parece que atribuem isso aos servidores. Não atribui aos servidores. Alguma entidade maligna. Algum espírito maligno. Entendeu? Atribuem isso. E outras coisas eles atribuem aos espíritos. Então, assim, é a cidade que, estranhamente, você viu mais entidades da dimensão das cinzas do que pedras, por exemplo. Algumas não tão boas. E a população ela tem um pouco de preconceito com espíritos. Entendi. Uma coisa que você percebeu, né? Quando todos os outros tireses, praticamente, eles são mais xenófobos com símios, etc., com outras raças, ou qualquer outra coisa que não for tirês, o pessoal daí nem liga tanto para símio. Eles não têm problema nenhum com símio. O problema deles é com outros mundos mesmo. Entendi. Não, beleza. É um pouco estranho essa cidade aí, bifurcação. Então vai começar o jogo eu chegando na cidade, então. Isso. Você vai estar chegando mesmo. Você está chegando... Como eu falei para você, imagina assim, as cidades, elas não têm divisão de quarteirão nem nada. Então, às vezes, no meio da cidade tem uma chácara.
Uhum. Em volta tem uma área grande que é comércio. Aí você anda um tanto nos becos, você sai num restaurante. E é toda murada essa cidade. Essa daí tem bastante muro em volta da parte da floresta e no sul. Para a parte de dentro das planícies, não. É onde você está chegando. Porque, assim, no começo, ela é mais condensada. Depois, ela vai tendo pequenas chácaras e fazendas abrindo. Então, você está chegando nessa área rural para depois chegar na cidade. Aí que começa o jogo. Tá. Eu posso ter um hobby com madeira? Pode colocar um passatempo aí, esculpir madeira, tipo, com a única lâmina que eu uso, que é uma laminazinha, não sei. Você pode ser, aí você tem uma pequena laminazinha, como se fosse um bisturizinho reto de uma laminazinha eu faço pequena. normalmente eu faço brinquedos, sabe, assim. Das crianças. Legal. Cavalinho. Coloca marcenaria nível 1 ou passatempo, marcenaria, como você achar melhor. Pode acrescentar na ficha aí mesmo. Não, tranquilo, então. Em habilidades, né? Isso. Põe pelo menos um nível 2 aí que você faz brinquedo para as crianças, já tá ficando bom. Passatempo, aí é destreza. Nível 2, né? Isso. Beleza. E ele salva automático, você falou, né? Salva. Não precisa fazer nada. Já tá salvo. Passatempo, deixa eu colocar entre parênteses, marceneiro. Isso. Marceneiro. Ou brinquedos de madeira, ou o que você quiser colocar. Beleza, não, tranquilo. Só para ter tipo, sabe quando você vai numa fogueira à noite, aí você pega um pedacinho de madeira que você está trabalhando? Sim. Meio que automático. Acaba fazendo automático. Bom, então beleza. Vai entrar às 8 hoje? Chega umas 8h15. Beleza, 8h10 mais ou menos, 8h10, 8h05, eu já tô na sala já. É nóis. Beleza, meu querido. Tem mais alguma coisa? Acho que só, né? Da ficha, acho que só, né? Deixa eu fechar a gravação aqui. Fechou, então.